Olá, hoje quero falar com você um pouquinho sobre a vida de Pedro e um momento impactante na vida dele. E quando paro para pensar em tudo que somos capazes de fazer, eu me assusto com a gente mesmo. Quem feriu, nunca querendo, na verdade, ferir. Quem deixou de cuidar, nunca querendo deixar de cuidar. Quem amou, nunca querendo deixar de amar. Entre tantas outras ações da nossa vida, nós nos perdemos com coisas tão pequenas porque nosso foco está apenas nas grandes coisas. Às vezes eu me vejo igual a Pedro, que testemunhou já tantos milagres de Jesus, que teve uma caminhada de fé fortalecida, que já aprendeu o que era certo e o que era errado, e como um Pedro temperamental, que em alguns momentos era capaz de defender a vida com Cristo e até o próprio com ousadia, eu e você muitas vezes fazemos isso de uma forma que não era nem necessária. Agir e depois pensar, falar e depois pensar. Quantas vezes eu e você somos assim? Pedro recebe uma notícia de Jesus que, na verdade, ele não tinha a mínima noção de como seria realmente que aquilo iria acontecer. Foi quando Jesus, falando da sua prisão, disse a Pedro: "Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás." Pedro se revolta: "Eu, Senhor, eu morro contigo, eu te defendo, eu não vou deixar isto acontecer." E passam-se os dias e Jesus é preso. E juntamente com outros cristãos, Pedro chega a uma parte da área do templo e ali, numa fogueira para se aquecer, eles se sentam. E começa para Pedro o inesperado. Alguns perguntam e apontam como um seguidor de Jesus. E sabe o que Pedro faz? Pedro nega a Jesus 3 vezes. E entre aquelas colunas do templo, Pedro vê Jesus e naquele momento os olhos de Jesus estão olhando diretamente para ele. E quando isto acontece, ele se lembra do que havia dito: "Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás." Lá em Lucas, no capítulo 22, verso 62, nos diz assim, que saindo dali chorou amargamente. Sabe, queridos, eu não sei ao certo se o olhar de Jesus foi para constrangê-lo ou foi para revelar o seu amor. Mas eu sei que chorar amargamente é ser confrontado pelas nossas falhas, quando o próprio Jesus nos avisa: "Cuidado, filho, cuidado, filha. Se você seguir por este caminho, o preço pode ser muito caro." E nós, como se estivéssemos desavisados, seguimos pelos caminhos e trilhas que, na verdade, não deveríamos seguir. E em algum momento, nós nos deparamos com o olhar de Cristo, que constrange, que mais do que palavras, vai lá no fundo da nossa alma e do nosso coração, e mesmo assim, esse olhar continua sendo de compaixão, de constrangimento, mas que nos leva a decidirmos como queremos continuar caminhando. E aí é a oportunidade que nós temos de voltar para o trilho, onde esse olhar profundo e restaurador nos dá uma oportunidade de recomeçar. E as consequências, elas vêm. A restauração, ele sempre está disposto a nos permitir experimentar. Eu digo a você que se for para ainda ver o olhar de Jesus diretamente para mim, mesmo que seja para me constranger, eu ainda prefiro o olhar dele. Pois esse olhar vai gerar confissão, restauração, vai gerar mudança de vida. O que Jesus vem te avisando para você tomar cuidado, e agora, esse olhar profundo dele, revela exatamente o caminho que você está trilhando. Como que você irá responder a esse olhar? Talvez chorar amargamente seja uma atitude de arrependimento pleno, mas restaurador, pois estamos falando sobre Ele, aquele que nos ama incondicionalmente. E é sobre isso essa canção que você vai ouvir agora, uma canção que fala exatamente que é por Ele e como Ele é através do seu olhar para a minha vida e na sua vida.
coroas a um rei que da sua glória se despiu. Como existir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade lhe trazia no olhar. Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade e retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Eu preciso ser como Ele, deixar tudo por Ele, mas do que ler, falar, eu preciso viver Jesus, viver Jesus, mas do
é sobre Ele e não apenas sobre mim e sobre você. É aquilo que Ele significa e representa e o olhar dEle que nos alcança com a sua graça e a sua misericórdia. Eu quero orar junto com você nesse momento por essas questões que talvez o Espírito Santo também já falou ao seu coração. Vamos orar juntos então, queridos. Pai, quando nós olhamos a nossos momentos de vida, o instante de vida que nós estamos, e nós paramos para pensar que os caminhos que escolhemos muitas vezes são caminhos tão diferentes daqueles que nós sabemos que o Senhor tem para a gente. E aí nós ouvimos as palavras de cuidado, de atenção, de alerta, daquilo que o Senhor nos mostra, daquilo que o Senhor vai revelando através de pessoas, daquilo que o Senhor vai falando conosco através da sua palavra, e muitas vezes achamos que nós estamos tão certos de nós mesmos, que nós tomamos as decisões de acordo com os ditames que nós entendemos ser o melhor. E aí a gente aprende com Pedro isso, que aquilo que o Senhor alertou era porque o Senhor sabe de todas as coisas. E Pai querido, aquele olhar do Senhor que foi capaz de ir no mais profundo dos sentimentos da alma de Pedro, levando Pedro a arrepender-se e trazer à memória o que o Senhor havia falado. Este olhar que muitas vezes nós precisamos também para a nossa vida, para ajustarmos no trilho da nossa caminhada, para tomarmos as decisões que estamos planejando como o próximo passo da nossa vida, mas principalmente, Pai, é o Teu olhar que nos traz compaixão, graça, misericórdia e restauração. Que o olhar do Senhor esteja voltado para nós e que através dessa profundidade, através desse sentimento que o Senhor expressa através deste olhar, que pela fé nós recebemos e vemos, a nossa vida seja não só transformada de hoje para amanhã, mas para todos os dias vivemos a dinâmica e a novidade do que o Senhor tem. Por isso, Pai, eu peço a Ti que o olhar do Senhor esteja sobre nós, sim, mas sempre nos ajudando a nos alinharmos com aquilo que é o Teu propósito. É o que oramos juntos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Bem, querido, que Deus possa abençoar a sua vida. Se você quiser compartilhar com a gente algum pedido de oração, algum testemunho mesmo, é só você escrever neste e-mail que está abaixo aí, tempoepausa@pibcuritiba.org.br. Você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais. A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai.